Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É motivo de alegria nós estar aqui nesse domingo para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A premissa do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro dia da semana, como foi falado, né? É o domingo, que é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A premissa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia nessa manhã no livro de Mateus, no seu capítulo 25. Aleluias. Aleluia. No 14 em diante. Glória a Deus. Capítulo 25. Aleluias. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus amado, Pai querido, nesse momento eu te peço licença, Pai, mais uma vez para entrar na tua rica e santa presença, Pai. Perdoa, Senhor, meu eu, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, meu Pai, que o único santo é o Senhor, meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, do Senhor ter nos deitado e ter nos acordado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que você tem feito na nossa vida e pela ainda você ainda não fez, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que você entregou na minha mão nessa manhã para passar para a tua igreja, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 25, no seu verso 14 em diante. Amém? Que o título aquele diz: o sermão continua a palavra dos 10 talentos. Aleluias. O Senhor disse: o sermão continua. Ali o Senhor estava consertando o seu discípulo, consertando aquele que havia desconcertado, aquele que havia afastado da presença do Senhor, e aquilo que o Senhor entregou na tua mão e às vezes você não dá valor. Então ali o Senhor lhe diz a palavra aqui no 14, aleluias. Porque isto é também como um homem que praticava para fora da terra, chamou o seu servo e entregou-lhes os seus bens. Ali Jesus ele falou para o servo dele. Aqui ele está falando um homem, mas o homem que ele diz aqui na palavra de hoje é Jesus. Jesus ele lhe entregou uma grande obra na minha mão e na sua mão. E ele diz que naquele grande dia ele vem buscar aquilo que ele nos entregou. E no 15 aqui ele diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e outro a cada um a sua capacidade. E aceitou-se logo para longe. Jesus ele entregou a um talento ao servo, e agora ele foi para onde? Para longe. Ele disse: quem vai trabalhar daqui para frente é você. Eu te entreguei um talento, eu quero ver o que é que você vai fazer com a minha obra, e eu quero ver o que é que você vai fazer com o seu talento. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Hoje o Senhor entregou a um talento de pregar a palavra, a outro talento de louvar, a outro talento de expulsar o demônio, seja lá o que for. E muitos hoje fizeram o quê? Enterrar o seu talento. Não quer mais buscar a presença do Senhor. Mas o Senhor lhe disse que naquele grande dia há uma cobrança. E no 16 ele diz, aleluia: e tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Ali você vê, ele não ficou parado. Jesus ele deu 5 talentos àquele homem. E ele falou: o Senhor ele diz que é para me multiplicar. Ele diz que é para mim trabalhar. E ele começou o quê? A observar a matéria que Jesus tinha entregado na mão dele. E ali quando Jesus entregou 5 talentos, ele falou: se ele mandou, me deu uma obra, me deu aqui uma grande responsabilidade na minha mão, eu tenho que fazer essa obra fluir. Eu tenho que fazer
fazer esse talento multiplicar. E ali ele multiplicou aquele talento, ele ganhou 5 talentos da mão do Senhor, e ele se multiplicou mais 5, então ele já não tinha 5, ele tinha agora o que? 10 talentos. Aleluias. E no 17 é que ele diz, aleluias, glória a Deus, da mesma sorte ao que recebeu 2 talentos, também outros 2. Você vê que o que tinha 2, ele também o que? Da mesma sorte, ele o que? Multiplicou. Então ele não tinha mais 2, ele tinha agora o que? 4 talentos. Ele multiplicou a obra na mão dele, na casa dele. E aqui no 18 ele diz, mas o que recebeu foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ali você vê que aquele dinheiro não era dele, aquele dinheiro ele tinha dono. Aquele dinheiro ali, nós observando, era do patrão dele. Quem é o nosso patrão hoje? É Jesus Cristo. Então ele escondeu, ele ficou o quê? Um ganhou 2 talentos e o outro ganhou 5. Ele ficou o quê? Com raiva, ficou com inveja, porque ele ganhou menos. Mas o Senhor lhe falou, a mesma medida que um ganhou 2 talentos, a mesma medida que o outro ganhou 5, o que ganhou um ganhou também a mesma medida, a mesma ordem para multiplicar. Mas ele não quis multiplicar, ele escondeu o seu talento. Não é diferente como no dia de hoje. Muitos estão escondendo o seu talento, muitos estão afastando da presença do Senhor, e ainda questionam ao Senhor: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Aonde está o talento que Deus te entregou? Será que você está botando em ordem como o Senhor manda, ou você está escondendo o seu talento? Aqui você vê, aquele que ganhou 5, ele multiplicou em 10, e o que ganhou 2 multiplicou em 4, e aquele que ganhou 1 talento, ele escondeu o seu talento. Aleluias, glória a Deus. Então o Senhor disse que ele veio naquele dia buscar, e aqui no 19 ele diz, e muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez contar com ele. Aí o Senhor lhe veio e contou com ele, perguntou: aonde está aquele talento? Aonde está aquela obra que eu te entreguei? Aonde está o ministério que eu entreguei na sua mão? Aonde está? E aqui no 20 aqui ele diz: então aproximou-se-lhe o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5. Lembraste que ganhaste com ele. Aí você vê, o Senhor lembrou, você lembra do que eu falei com você? A obra e a matéria eu entreguei na sua mão. Agora depende de você, se você vai botar fermento na sua obra ou se você vai tirar o fermento para a tua obra crescer. E ele ali falou: não, Senhor, eu vou fazer conforme o Senhor falou na tua palavra. Eu quero multiplicar, que o Senhor disse naquele grande dia, o Senhor vem cobrar aquilo que o Senhor entregou na minha mão e na mão daquele que o Senhor deu 2 talentos e 1 talento. Então nós temos que ter um grande cuidado com aquilo que o Senhor entregou na minha mão e na sua mão. Aleluias. E aqui no 21 ele diz: e o seu Senhor lhe disse-lhe: bem está, servo, bom é fiel sobre o pouco, forte e fiel sobre o muito. Conhecerei então o gozo do seu Senhor. Então ali ele falou: bem servo, fiel no pouco e fiel no muito. E aí o Senhor deu o que? Deu gozo, deu alegria, deu a felicidade àquele servo.
E aqui vem agora no 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregar-te-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Você vê que ele falou: Senhor, obrigado que o Senhor me entregou 2 talentos e eu fui multiplicar a obra, fui multiplicar a tua igreja, e aqui está mais 2 que eu ganhei. Ele também diz aqui no 23: e disse-lhe o Senhor, e disse-lhe o seu Senhor: bem está bom, fiel servo, sobre o pouco, forte e fiel sobre o muito. Tenho conhecido o gozo do seu Senhor. Ali você vê que ele recebeu do meu que? A alegria, o galardão. Você vê como o Senhor ele trabalha, o Senhor ele não dá nada pela metade, o Senhor só dá tudo completo, conforme a obra do Senhor e conforme a nossa obra. Se você trabalhar conforme o Senhor lhe manda, você vai ganhar o galardão completo. Se você não trabalhar conforme o Senhor lhe diz, ele disse: eu tirarei o seu talento. E aqui ele diz no 24: mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse-lhe: Senhor, eu recebi, conheceste que é um homem duro. Aí você vê que ele é um homem duro, que recebeste ordem, não semelhar-te junto, onde não espalhar-te. Aí você vê, ele recebeu e ele não espalhou. Então os outros, ele recebeu e espalhou o seu galardão. E aqui no 25, aqui ele diz: e atemorizados, escondeu na terra os teu talento. Aqui tem o que o teu. Ele disse: aqui tem o que é para você. E respondeu, 26, respondeu, porém, o seu Senhor, disse-lhe: meu, e negociar-te, servo, sobre quem se foi, onde não semear-te, e ajuntou-se onde não espelhaste. Ali disse: aonde você ajuntou, não tinha terra, não tinha fruto, não ia crescer, porque você enterrou o seu talento. E no 27 ele diz: e disse-lhe então teu dado o meu dinheiro ao banqueiro. Ele disse: ele deu ao banqueiro. E quando eu viste receber o meu com o juro. Ali você vê, o Senhor disse: eu venho e vou receber o meu dinheiro com juro. Não é diferente do dia de hoje. Ali ele pegou o dinheiro e emprestou. Ele ali enterrou o seu talento. E ali quando ele veio cobrar com juro. Ali o Senhor está dizendo: quando você emprestar algo a seu irmão, empreste o valor que você deu e receba o valor que você recebeu. Não empreste, não bote nenhum juro em cima daquilo que você emprestou. Porque o banqueiro é assim. Ele te empresta, mas ele coloca uma porcentagem, um juro em cima daquele dinheiro que você foi pegar emprestado. É verdade. Então é isso que o Senhor lhe disse. E aqui no 28 ele diz: tirais, pois, o talento, dai-o ao que tenho os 10 talentos. Ali você vê. Ali o Senhor falou assim: já que você recebeu eu vou tirar de você e vou dar àquele que multiplicou em 10. Por quê? Porque o Senhor ali achou alegria tanto daquele que fez a multiplicação dos 10 e tanto daquele que multiplicou em 4 talentos. Mas o Senhor ele achou mais um gosto, por quê? Porque aquele que fez a primeira remessa, o Senhor achou a alegria, achou a felicidade na vida daquele servo. E
E não é diferente comigo e contigo. E no 30 que ele diz: lançais, pois, ó servo inútil, não na trevas estéril, ali haveis prata e rasgou de dente. Aí você vê aonde ele foi buscar, não era uma terra agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Havia ali o que? Rasgar de dente. Ali você via assim ali a fúria do inimigo sobre aquele homem. Você vê que era um homem duro, um homem perverso, porque ele queria o que? Receber mais do que aquele que o Senhor tinha dado. Mas o Senhor lhe dá medida conforme a cada um de nós. O Senhor sabia o desejo do coração dos 3 homens que andavam aqui. Ele já sabia o coração, a terra aonde eles iam plantar, a terra onde eles iam multiplicar. Então aquele que recebeu os 5 talentos, eu já sabia onde ele ia plantar. Por isso que ele disse: homem com coração duro não é diferente como o dia de hoje. Nós convidamos, nós chamamos, mas ninguém tem tempo de vir para cá do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o coração ainda infelizmente se encontra assim duro, com coração de pedra. Tem que pedir para Deus transformar, tirar esse coração de pedra e botar um coração de carne, que a cada dia Deus venha, fortificar a nossa vida em nome de Jesus. E no 31 aqui ele diz: e quando o Filho do Homem veio em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentou no trono da sua glória. Então o Senhor lhe disse que ele não veio sozinho, ele veio com seus anjos e se assentou na sua glória. Ninguém pode tocar na glória do Senhor. Ninguém pode passar na frente do nosso Senhor Jesus Cristo. E no 32 aqui ele diz: e todas as nações serão reunidas diante dele e apartais um do outro, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Então ali vai ter naquele grande dia uma grande separação. Aqui ele está dizendo: aquele que deu 5 talentos, aquele que deu 2 talentos, ele foi feito e veio para o lado das ovelhas. E aquele que escarneceu a palavra do Senhor, ele foi lançado para o lado do bode. Ali foi aquele que não deu ouvido à palavra do Senhor e não guardou a palavra do Senhor. Então o Senhor diz que naquele grande dia, o pastor do pastor, se chama Jesus Cristo, ele vai separar as ovelhas do bode. Não adianta se esconder, não adianta. O homem pode até escapar do julgamento daqui da terra, mas do julgamento do Senhor ninguém vai escapar. E vai ter uma grande separação, que aqui diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. E aqui no 33 aqui ele diz: e foram as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então você vê, não há, ali vai entrar os 2 juntamente. Eu disse que vai um para a direita e vai o outro para a esquerda. Vai ver uma grande separação. É como nós vemos naquele grande dia ali que o rico, ele partiu, ele tinha riqueza aqui na terra, mas lá no céu ele era pobre. Mas o pobre, ele era pobre aqui na terra, mas era rico no reino do céu. Então o Senhor diz que há uma grande diferença na minha vida e na sua vida. Você pode ser pobre aqui na terra, mas você tem um dom do ouro e dom da prata que se chama Jesus Cristo. A maior riqueza que nós estamos no nosso
Porque o próprio Senhor lhe diz: não adianta você ganhar o mundo inteiro e naquele grande dia você perder a sua salvação e o Senhor dizer: afastado de mim, maldito do meu Pai, porque eu não te conheço. E aquele que era perseguido, massacrado aqui na terra, o Senhor vai dizer: venha, bendito do meu Pai, porque você guardou o selo da minha palavra, você guardou a promessa da minha palavra, e o seu reino está aqui com a porta aberta, e vem agora gozar daquilo que você guardou. Então é isso que nós temos que ter um grande cuidado. Porque o povo fala: morreu, acabou. Não, querido, acabou aqui a carne material, mas a espiritual ainda tem um julgamento final. Vai ter uma grande separação. Para onde a sua alma vai? Porque tem dois caminhos: a alma daquele que guardar o mandamento vai para o céu, e a alma daquele que não pratica a palavra do Senhor, o Senhor diz que vai ser lançada no fogo, enxofre, aonde foi preparada para Satanás e os seus anjos. Não é o pastor que está falando, é a própria palavra do Senhor que vai ver uma grande separação. As suas ovelhas vai para o reino do céu e os bodes vai para o inferno. É isso que o Senhor está dizendo nessa manhã da palavra. Se você não entendeu, medite na palavra dessa manhã, no livro de Mateus 25, do 14 em diante, você vai ver o que a palavra ela diz. Medite enquanto há tempo, que vai chegar um momento que esse livro ele vai se fechar e vai ser igual um caderno, a folha branca, porque o Senhor ele vai selar e homem nenhum vai poder mais abrir esse livro, a não ser o nosso Deus, que vai ser naquele grande dia, que vai ser o julgamento final. Você está vendo aqui em Gênesis e Apocalipse, a mesma coisa é a nossa história. É a mesma coisa quando nós abrimos a Bíblia aqui em um capítulo, em um versículo. Assim é nossa história que está sendo contada lá no céu, ou de bom ou de ruim. Naquele grande dia o Senhor vai abrir o livro, que é um telão bonito, e ali vai começar ali chamar. Ele não disse que vai chamar você pelo seu apelido, vai chamar cada um pelo seu próprio nome. Então ninguém vai passar alguém despercebido na mão do Senhor. Então é isso que o Senhor lhe disse. Glória a Deus. E aqui no 34, o Senhor lhe diz: então dirá o reino ao que estiver à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado diante do fundamento do mundo. Então o Senhor diz: está tudo preparado. Desde o dia que eu formei o mundo era sem forma e vazia. Desde o momento que eu comecei a plantar a minha palavra, eu dei o entendimento, eu dei o livramento, ao livre-arbítrio a cada um. Agora depende de mim e de você para tomar posse. Então é isso que o Senhor diz para mim e para você. Então nós temos que ter um grande cuidado na palavra do Senhor e guardar esse mandamento do nosso Jesus Cristo, porque naquele grande dia cada um de nós vai ser cobrado, menos aquele que tem de 7 anos para baixo. O Senhor disse que ainda toma como inocente. Mas se nós observar, algumas crianças ele já tem entendimento de alguma coisa, mas o Senhor ele ainda diz que eles são inocentes. E ali ele fala do coração e ali ele não entende o que fala. Por isso que o Senhor diz: mas aquele que já tem entendimento, o Senhor diz que não toma mais ninguém como inocente.
Amém? Ele disse desde o menor até o maior. E desde já agradecemos nessa manhã o nosso bispo Ribeiro, a nossa pastora Glória, o nosso pastor Cícero e a comitiva da igreja Vida Nova com Cristo, aqueles que não pôde estar nessa manhã. Deus vai guardando, vai abençoando, e cada um que se encontrando ouvindo, né, através da caixa de som que sai do microfone, a palavra aqui, e Deus venha abençoar a vizinhança da frente, do fundo, lá direito, lá esquerda, de cima, de baixo, em nome de Jesus. E assim eu abençoo em nome de Jesus. Amém.